que está oculto, Brasil? Gente, nós estamos vivendo um tempo, e eu quero que você entenda agora, né? ah, as coisas ocultas, elas literalmente serão reveladas, tá? E nós já estamos vendo como Deus está nos mostrando, como Deus está agindo no nosso meio, como Deus está mostrando as coisas que eles queriam tornar ocultas. Só que preste atenção nessa imagem. Esses dois personagens têm sido os principais, além de outros, é claro que eu não ia colocar todo mundo aí. Mas não adianta você olhar para o Lula, para o Alexandre de Moraes, e nós estamos falando isso na resenha. Aqui não posso dar muitos nomes, mas na resenha dos parceiros a gente fala tudo mesmo, fala nome, CPF, RG, porque a resenha dos parceiros é uma resenha fechada, é uma resenha, dessa semana não tem, mas na outra tem, já estou pegando todos os... já estou pegando aqui de vocês oh meu Deus, sugestões para a gente poder traçar qual vai ser a próxima resenha. Eu vou avisar com uma semana de antecedência. Então o que acontece? Por trás desses caras aqui, vocês se lembram da visão que eu tive do Alexandre de Moraes, com aqueles homens todos brancos, todo brancão de terno preto, né? Eu não conseguia ver a cabeça, só via aquelas mãos brancas de velho, de idoso, pareciam homens mais 70, 80, não sei. Mas as mãos não eram de ninguém com meia idade e nem jovem demais. Aparentemente havia um colegiado ali. Sabe aquele programa Roda Viva? Só que era tudo escuro e o Alexandre de Moraes no meio, né? E eles mandando, ó, ele tem que ganhar, falando que o Lula tinha que ganhar. E ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, não, você vai ter que fazer. E eu falei isso, né, antes das eleições, vocês se lembram disso, para não dizer assim, profeta pós-evento. Pós-evento não é profeta, é comentarista. Se é antes é profeta, se é depois é comentarista. E eu não gosto, posso fazer comentários, mas nunca vou dizer que um comentário meu é uma profecia, se não foi. Duas coisas eu vou dizer que vai vir à tona. Essas eleições passadas, não é possível que alguém que não possa sair na rua tenha tido 51%, 52% de votos. Não é possível. Não é possível. 2, eu não posso afirmar porque ainda não tenho provas, eu preciso de Deus, preciso que Deus me confirme essa informação. Mas eu tenho um feeling, eu tenho algo em mim que não há um só Lula e eu não sei se ele está entre nós. Há muito tempo, a gente não entra muito, teoria da conspiração, só que agora com esse dossiê de mais de, né, sei quantas 1000 páginas do Epstein, inclusive falando do Bolsonaro, que o Bolsonaro não ia ceder. Entenda, o Epstein, na verdade, boa tarde, profeta, tudo bom? Quanto tempo, meu amado? Vamos entender uma coisa? Hoje Deus está trazendo à tona. Sim, o Biden está... Gente, eu falei que o Biden não está mais vivo. O que está ali não é o Biden. Você se lembra de uma festa que ele ficou assim, ó? O tempo todo, o homem não tinha expressão. E tinha um jogador de basquete brincando com ele. Não só ele. O Biden não era aquele... O final, o cara estava errando direção, caindo, descendo escada, o pessoal em cima dele. Aquilo não era o Joe Biden. Assim como muitas vezes o Lula não parece o Lula. Vocês sabem disso. Não, eu não sei se é robô, se era uma outra pessoa que não podia falar muito cada voz, né? Porque a voz denunciaria, o timbre de voz pode denunciar. Então, fala assim, ó, põe a máscara, tipo Missão Impossível, né? Tipo Missão Impossível, aquelas máscaras realistas, com micro... Porque assim, tem máscara que elas trabalham com nanotecnologia. Então já tem toda uma microexpressão da pessoa, já fica ali, né? Para que ela possa se adaptar às expressões naturais.
E eu digo para vocês, quem estava no final do governo Biden não era o Joe Biden. Isso aí eu afirmo, ainda não posso afirmar isso do Lula, mas do Joe Biden eu digo para você. Eu acompanhei muito, falei, cara, não é. E Deus falava comigo, não é ele, não é ele. Falei, Senhor, não. Então o que acontece? Nós estamos agora, as coisas estão vindo à tona. Aquilo que estava oculto vai deixar de estar oculto, inclusive coisas do Brasil. Esse mago que eu estou colocando aqui no fundo, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Vocês se lembram que eu tive uma visão lá em 2019, falei da PAN, falei do dragão, se lembra? Da bandeira, do comunismo. Falei que via 3 homens de terno preto. Eles vinham da Europa fazendo um 7 invertido, vinha para os Estados Unidos e descia ao Brasil. No governo Temer. No governo Temer. Não estou falando de governo Bolsonaro, governo Temer. O Bolsonaro foi eleito, o primeiro ano que eu estive em oração por ele, eu estava lá naquele estúdio pequenininho, não era nem no hostel, e Deus falou, ore pelo Bolsonaro porque a maçonaria vai tirá-lo. O que é a maçonaria? A maçonaria, na verdade, é só a entrada do prédio, porque, na verdade, quem manda não é a maçonaria faz a parte dela dentro desse conglomerado de ações que tem que ser ditas. O mundo tem que ser controlado por um grupo. Há um grupo que encabeça o mundo, gente. Ninguém manda na Venezuela, ninguém manda na Argentina. Você viu que os caras vêm com o olho roxo? Isso ali é um aviso. Até o Papa Francisco já apareceu de olho roxo. Clinton já apareceu de olho roxo, Bush filho apareceu de olho roxo, Elon Musk já apareceu de olho roxo, artistas aparecem de olho roxo, todo mundo aparece com olho roxo. Vamos compreender. O Bolsonaro, dentro do relatório do Epstein, ele reclama que o Bolsonaro ele é diferente. Macron, rainha, todo mundo já apareceu com olho roxo. E ele declara nas suas milhares de páginas, milhões de páginas que ele tem lá do dossiê dele, que o Bolsonaro não era como os outros, ou seja, não estava deixando o pessoal que está no Brasil trabalhar. Vamos entender como é que funciona isso. Cada nação, dentro do propósito. Isso é por isso que a internet foi embora. Tomara assim, ó, guarda essa internet aqui, pai. Deixa eu ir até o final da resenha, em nome de Jesus. Cada nação há um grupo responsável. Olha só, os caras são muito bem organizados. As famílias, 11, 13, aí cada um vai com sua teoria. Eu não me importo se são 11, 13, são 3, se são 2, se são 4. Os donos do mundo. Os donos do mundo, eles colocam representantes em cada continente. É como se fosse, né, o bispo, o arcebispo, cônego, e vai embora. O pároco, o padre, vai embora. Então eles têm também a sua hierarquia. Eles também têm a sua hierarquia. A hierarquia deles é um comando no continente ou numa determinada região. Na África, em 2 ou 3, na Ásia, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul. Essas pessoas não são políticos ou políticas. São pessoas que têm muito poder, muito dinheiro, mas muito dinheiro e muito poder. Né? Essas pessoas compram casas de 30 milhões. Você já parou para pensar? Casas de 30 milhões que tem 1.600 metros quadrados uma casa? Pô, você acha que uma casa de 150 metros quadrados é grande? Você imagina uma casa de 1.600, 1.700 metros quadrados? Na verdade, o cara constrói um prédio e mora ali dentro. Pé direito de 8 metros de altura, 6, 7, 8, 10 quartos. São castelos modernos, né? Piscina, quadra de tênis, garagem para 10 carros, lava-jato, garagem anexa para o lava-jato, churrasqueira, área gourmet, tudo tem elevador, 3 andares. O andar de baixo é só serviço, é academia, é local de café, onde ficam os baristas, local de vinícola não, perdão, oh meu Deus, vinícola. Adega, churrasqueira. Então a parte de baixo é só aquela parte de lounge, sala de recepção, sala de jogos, aí tem pimbolim, totó, sinuca,
carteado. Então, a parte de baixo, preste atenção, 50 por 20. 50 por 20, só a parte de baixo. É uma loja.